O artigo trata sobre o enfrentamento de um desafio clínico, que é a reparação das cartilagens equinas. Isso porque é um tecido muito difícil de ser reparado por causa da baixa capacidade de regeneração. Então, ele explora abordagens que envolvem microperfurações no osso subcondral, que vai estimular a migração das células da medula óssea até o local da lesão. Tem um foco muito grande na pesquisa, então ele associa essas microperfurações com a ausência ou com a presença da cartogenina. A cartogenina, então, ela é uma substância que ela estimula o crescimento de um tecido que seria resistente, funcional, muito semelhante à cartilagem anina. Eu vou falar sobre a importância clínica agora. Lesões articulares são uma das principais causas de claudicação, que é dor ou dificuldades de movimentação em equinos, comprometendo seu desempenho atlético e qualidade de vida, fazendo até em alguns casos o animal se aposentar precocemente. Os métodos tradicionais de tratamento nem sempre promovem alguma regeneração satisfatória da cartilagem, levando a degeneração secundárias e até artrite crônica. Desenvolver terapias mais eficazes é crucial tanto para o bem-estar animal quanto para reduzir os custos associados ao tratamento prolongado e à perda de funcionalidade dos equinos. Aqui na primeira imagem, a gente tem um tecido de reparação realizadas na tróclea lateral do fêmur de equinos, tratadas com microperfurações associadas ou não com cartogenina. E observa-se também o predomínio de fibras colágenas desorganizadas e células fibroblastoides. Aqui já nessa outra imagem, a gente tem o tecido de reparação de lesões realizadas na troca lateral do fêmur de equinos, só que tratadas com microperfurações, associadas ou não com a cartogenina. E observa-se entre setas negras a presença da matriz colágena bem organizada, com presença de condrócitos. O estudo experimental foi realizado com o objetivo de avaliar a eficácia do tratamento com cartogenina na reparação de lesões condrais em articulações femopatelares de equinos. O experimento envolveu 6 equinos, 5 éguas e um cavalo, sem raça definida e com peso médio de 342 kg e idade aproximada de 7,2 anos. Todos os animais foram mantidos sob condições controladas no Hospital Veterinário da UFMG, onde passaram por um período de adaptação de 30 dias. A alimentação fornecida incluiu feno, ração comercial e sal mineral. Além disso, os animais foram avaliados quanto à saúde geral antes do início do experimento, com exames físicos, laboratoriais, radiográficos e ultrassonográficos, para garantir que estivessem rígidos. As lesões foram induzidas nas articulações femopatelares de todos os 6 animais. Cada articulação foi subdividida em 2 grupos, o grupo tratado e o grupo controle. A lesão foi criada por artroscopia, seguida de microperfurações na área condral da tróclea lateral do fêmur. A artroscopia inicial, considerada o tempo zero, constitui na criação de 2 portais para a inserção de artroscópio e cureta, com a finalidade de realizar a lesão condral e perfurações do osso subcondral utilizando pinos de Steinmann. O procedimento foi realizado em todas as articulações e, em seguida, as articulações do grupo tratado receberam aplicações intraarticulares de cartogenina, enquanto as do grupo controle receberam placebo, que é uma solução salina. A cartogenina foi preparada a partir de uma solução mãe diluída em dimetil sulfóxido e administrada nas articulações do grupo tratado. A aplicação foi realizada semanalmente, durante um total de 3 semanas após a primeira artroscopia. O estudo seguiu um design cego, com todas as soluções administradas de forma mascarada, de modo que os pesquisadores não soubessem qual tratamento foi aplicado a cada articulação. Após 60 dias, os animais foram submetidos a uma nova artroscopia para avaliação das características macroscópicas do tecido de reparação nas articulações. Durante essa avaliação, foram analisados critérios como o preenchimento da lesão, a presença de aderências entre o tecido reparado e o osso subcondral, as irregularidades na superfície articular e a intensidade das fibrilações do tecido. As lesões elas foram classificadas em scores, que variavam de 0, que era sem reparo ou sem aderências, a 2, que era uma lesão completamente reparada e sem falhas. Após a avaliação macroscópica, foi realizada uma artrotomia para a coleta de biópsias do tecido de reparo. A biópsia foi obtida na transição entre o tecido cicatricial e a borda do defeito condral e foi fixada em formalina para análise histológica. Os cortes histológicos foram processados e corados para avaliação do percentual de cartilagem hialina neoformada, presença de condrócitos, organização celular, matriz extracelular e fibras colágenas. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente. Para os dados paramétricos, foi utilizada a análise de variância em blocos do acaso, com comparações entre as médias realizadas pelo teste de Tuckey. Já os danos não paramétricos foram analisados pelo teste de Friedman, seguido pelo teste de Dunn, para comparar os efeitos do tempo, e pelo teste de Mann-Whitney para comparar os efeitos do tratamento entre os grupos. O nível de significância adotado foi de P menor que 0,05. Em resumo, o estudo foi cuidadosamente planejado para avaliar a eficácia da cartogenina na reparação de lesões condrais em equinos, utilizando um design experimental controlado e cego. A avaliação macroscópica e histológica permitiu verificar a presença de cartilagem hialina neoformada e outros parâmetros relacionados à qualidade do reparo articular. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados macroscópicos. A gente vai começar primeiro falando sobre os efeitos tratados em conjunto com a microperfuração e a cartogenia. Essas avaliações macroscópicas que demonstram que os defeitos tratados com a microperfuração e a cartogenia, elas apresentam uma cobertura mais uniforme e contínua. E esse grupo mostrou uma menor presença de fissuras e erosões. E o que sugere para a gente é que o tecido regenerado foi muito mais resistente e melhor integrado ao tecido adjacente. A gente pode observar as imagens ali e ver que as setas pretas ela indicam a presença de erosões promovendo o aumento do diâmetro da lesão e as setas amarelas elas indicam áreas de preenchimento incompleto sob o defeito condral. É, Continuando, a gente vai falar agora dos efeitos tratados somente com as microperfurações.
O grupo que recebeu apenas microperfurações, ele apresentou uma regeneração irregular, com maior prevalência do tecido fibroso, que é menos funcional do que a cartilagem hialina. E a gente pode tirar disso também, observando a tabela, que vai confirmar o que na nossa hipótese. A análise histológica mostrou que o grupo tratado como cartogenina formou um tecido mais próximo da cartilagem hialina, com matriz rica em colágeno tipo 2 e proteoglicans, além de condrócitos bem distribuídos. Já o grupo tratado com microperfurações apresentou tecido fibrocartilaginoso, menos organizado, com menor potencial funcional e durabilidade articulada reduzida. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem um tecido de reparação de lesões realizadas na troca lateral de fêmur de equinos, tratadas com microperfurações associadas ou não com cartogenina, e observa-se fraca coloração na matriz territorial e interritorial, e região com fibras desorganizadas, e matriz de colágeno com características de cartilagem hialina, e a coloração foi azul de toluidino. Aqui no número 1, então, é a região com fibras desorganizadas e a 2, matriz colágeno com características de cartilagem hialina. A outra imagem tem uma fotomicrografia de luz polarizada de lesões realizadas na troca lateral do fêmur de equinos, tratadas também com microperfurações associadas ou não com cartogenina. E observa-se o predomínio de fibras colágenas e foi a coloração amarela e vermelha. Olá, eu sou a Daniela e vou falar um pouco sobre a conclusão do estudo. O estudo concluiu que a cartogenina, quando usada em um conjunto de microperfurações, ocasiona uma melhora significativamente a qualidade do tecido regenerado, em comparação ao uso isolado da técnica. A abordagem combinada mostrou que é mais eficaz em promover a regeneração da cartilagem articular, indicando que a cartogenina pode ser um agente terapêutico valioso para o tratamento de lesões articulares. No entanto, os resultados também ressaltaram a necessidade de mais investigações para validar a segurança e a eficácia da cartogenina em diferentes condições clínicas e em estudo a longo prazo. Olá, eu vou falar um pouco sobre as implicações futuras da microperfuração. Como as microperfurações não deram um bom resultado a longo prazo, algumas alternativas ao tratamento seriam as necessidades de ajustes nos protocolos. Estudos futuros podem explorar diferentes concentrações e formas de aplicação da cartogenia para determinar seu potencial terapêutico em espécies como os equinos. Avanços em bioengenharia. Outras abordagens regenerativas, como células-tronco mesenquimais, combinadas com biomateriais, podem ser investigadas para aumentar a formação de cartilagem hialina. Modelos experimentais. Melhorias nos modelos de indução e reparos e peças articulares podem refinar a avaliação de novos tratamentos. E, por fim, o desenvolvimento de terapias combinadas. A combinação de microperfurações com agentes bioativos mais potentes ou diferentes fatores de crescimento podem ser uma linha promissora de pesquisa.